Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018, mais uma vez, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, esclarecedora, exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, como de hábito, como de costume, nós queremos pedir perdão às pessoas que porventura nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que Ele estará nos cumprindo a sua palavra, escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra em nome de Jesus. E nós também queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes desta segunda-feira, deste dia 1º de outubro de 2018, de todo o decorrer desta semana, que completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra esclarecedora sobre a fé e as obras mediante a fé. Mas nós vamos começar, o Espírito Santo de Deus nos manda começar falando sobre a definição de fé, biblicamente, o que significa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê ou que não se vê. Ou seja, a fé, em outras palavras, é crer sem ver, é ter a certeza de que aquele que prometeu é galardoador daqueles que o buscam, é justo para cumprir. Ou seja, fé é crer que o que está escrito na palavra de Deus se cumprirá, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, as palavras que estão contidas nas Sagradas Escrituras, elas irão se cumprir. E aquela pessoa que crê nisso está colocando a sua fé em ação. Ou seja, não está agindo como um Tomé, tendo que ver para crer, não, está crendo para ver. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, também está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou o meu justo, em outras versões, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. E nós vamos ver agora o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E o que significa isso, amado? É que a pessoa, no momento em que crê, ela coloca a sua fé em ação, e em ela colocando a sua fé em ação, virão as obras mediante a essa fé em ação. Portanto, vejamos o que está escrito em Tiago capítulo 2, dos versículos 20 ao 26. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ou seja, homem vão, homem fútil, insignificante, ilusório, vazio, falso, homem inútil. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ou seja, o justificado, ele foi legitimado. O justificado é inocentado, é legitimado. Ele foi, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras
quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Por quê, amados? Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu que se Deus falou que ia fazer através da descendência dele, através do filho dele, Isaque, grandes povos que não seriam contados como as estrelas dos céus, como as areias do mar, como ele poderia matar Isaque? Abraão, ele creu em Deus, ele teve a certeza de que Deus iria dar um jeito, mesmo que tivesse sacrificado Isaque, Deus iria até ressuscitar Isaque. Por isso Abraão, ele não temeu, ele creu em Deus, e a palavra de Deus diz que isso lhe foi imputado por justiça. Portanto, vejamos, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, ou seja, ele mediante a sua fé, mediante a certeza que Deus iria cumprir a sua palavra, fazer através de Isaque, como Deus tinha prometido, que através do seu filho, que nasceria dele e da Sara, e que seria chamado de Isaque, ele faria grandes povos, grandes nações, incontáveis como as estrelas dos céus e como as areias do mar. Então Abraão creu em Deus, ele colocou a sua fé em ação, ele praticou estas obras mediante a sua fé. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, claro. Porque o que significam as obras aí? As obras são feitas mediante a fé, amados. Se o homem está fazendo aquelas obras, porque ele está mostrando a Deus que ele creu na promessa de Deus. Aí ele, mediante a promessa de Deus, mediante a sua fé em ação, ele está fazendo aquelas obras, ele está sendo justificado. Olha só, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. As obras são uma consequência da fé, amados. A pessoa crê, faz as obras mediante aquela crença, aquela fé. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, é claro, porque ela creu que o Deus de Abraão, que o Deus de Moisés, que o Deus de Josué iria derrubar as muralhas de Jericó, iria tomar Jericó. Ela viu que o povo de Jericó estava todo com medo, estava com um grande temor, e ela creu naquele Deus. Por isso ela escondeu os espias, ela correu o risco de ser descoberta pelo rei, porque ela era uma prostituta. O prostíbulo dela ficava em cima das muralhas de Jericó. Ela escondeu os espias e os despediu por outro caminho. O rei mandou, inclusive, saber dela se eles não tinham estado lá. Ela falou, eles estiveram, mas foram por um caminho tal. Deu até um outro caminho. Por quê? Porque ela creu. Ela creu que Deus, que o povo de Israel iria tomar Jericó. Ela teve fé naquele Deus. Ela creu que aquele Deus iria entregar Jericó nas mãos daquele povo de Israel. Por isso ela fez isso, ela escondeu os espias e ela fez até aquele pacto de que ela e todos que estivessem dentro da casa dela, que eles não colocariam as mãos neles. E aqueles homens falaram, será a nossa vida contra a vida de vocês. Se acontecer algum mal na vida de vocês, de todos que estiverem na sua casa, Raabe, as nossas vidas responderão por isso. Vamos lá no Tiago 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque as obras são uma demonstração de que a pessoa teve a fé, de que a pessoa creu. A pessoa está fazendo as obras mediante aquela fé. Ela está fazendo as obras mediante a certeza de que o que prometeu é fiel e justo para cumprir. Portanto, que fica esta palavra de exortação
para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado pelo Senhor nos mostrar que a fé sem obras é morta. Muito obrigado pelo Senhor nos mostrar que as obras vêm como uma consequência da fé, da certeza de que a sua palavra irá se cumprir, e nesta certeza o homem faz as obras mediante a sua fé. Continue a falar nas nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Nos dê uma semana abençoada, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.